Pessoal, resolvi gravar um vídeo aqui para a gente experimentar esse formato aqui de pequenos tutoriais, tá certo? O objetivo aqui é a gente tentar mostrar como a gente vai ficar fazendo os agendamentos no nosso projeto, né? Então, logo depois de fazer o login aqui no RedCap, a gente vai esbarrar nessa página de vocês, deve ter o nosso projeto aqui. Clicando aqui no nosso projeto, a gente vai entrar aqui na página principal. Se a gente for aqui para o nosso quadro de casos, né? A gente vai observar aqui, nós temos os nossos participantes na nossa pesquisa, que já estão incluídos até o número 166, né? Claro que a gente observa que aqui a gente fez só cadastrar e identificar os indivíduos. Temos vários dados aqui que a gente vai precisar digitar das nossas fichas, mas eu queria ensinar vocês a fazer o cadastramento. Esse aqui é mais ou menos a organização temporal do nosso projeto, né? Ou seja, a gente imagina que o paciente vai começar a doença no D1, no D3 mais ou menos vai ser o recrutamento. Claro que isso aqui é uma aproximação, tem pacientes ele pode ser avaliado até o D7. Imaginamos que a primeira avaliação clínica presencial remota seria por volta do D5, mas tudo isso é aproximação. D7 é a data da coleta dos nossos exames laboratoriais. D10 a gente imagina que pode ter outra avaliação por volta do D10. D14 é uma avaliação importante para a gente, os pacientes que estão bem a gente não vai mais ligar. E no final, o D28 é que a gente vai concluir todo o nosso processo, não é isso? Durante isso aí tem ferramentas que vão ser feitas somente com o material do recrutamento, algumas vão se repetir durante esse processo. Então na hora que eu vou incluir um paciente, a gente pode também incluir a agenda dele, né? Porque a gente vai aqui no agendamento, digamos que a gente não agendou nenhum indivíduo ainda. Imaginei aqui que esse paciente número 1 aqui, por exemplo, eu acabei de incluir esse indivíduo, que não é o caso, esse aqui foi o primeiro que a gente incluiu há algum tempo. Eu vou fazer o agendamento dele aqui. Então aqui eu vou colocar a data de parâmetro para a gente é a data do início dos sintomas. Para outros projetos poderia ser a data do recrutamento, por exemplo, depois as semanas e as datas vão todas ser relacionadas àquele dia, né? Para a gente o importante é a data do início dos sintomas. Todos os nossos eventos eles são cadastrados a partir desse dia, né? Então imagina aqui se a gente tiver um paciente que começou os sintomas no dia 10 de junho, a gente tem dois braços na pesquisa, o braço que é ativo mesmo é esse número 1, né? O outro é só para a gente cadastrar os pacientes não incluídos, então vou escolher aqui o braço número 1 e eu vou pedir para fazer então a minha agenda. Ele automaticamente ele vai calcular a partir do dia 10, ele vai calcular que dia cai aqui o D3, que dia cai o D5, que dia cai o D7, o D10, o D14 e o D28. Não é isso? Eu posso já encerrar por aqui. Aqui ele já vai ficar pré-agendado lá na minha agenda. Não é isso? Como nós estamos hoje aqui no dia 16, por exemplo, imagino que esse paciente estiver sendo recrutado no dia 16, eu sugiro para vocês que a gente altere essas datas aqui, coloque essas datas que estão atrasadas todas para o dia 16. Né? Esse paciente, no caso, estaria sendo agendado já no D7, né? Estaria no limite. Né? Então, botar todos aqui no D16. Sugiro que o que for aqui sábado mude para sexta-feira e o que for domingo mude para segunda-feira. Essas datas elas vão poder lá na frente ser modificadas pelo monitoramento, é só uma previsão, né? Então aqui poderia botar, no caso aqui, no dia 19, vou jogar para sexta-feira, que é o dia 18. Pronto, não tem mais nada agendado aqui para o final de semana, posso encerrar o meu agendamento. Ok? Aqui estão as nossas datas agendadas, a gente pode até imprimir isso aqui se a gente quiser, eventualmente dar para o paciente ou gravar, então tem esse resumo dessas datas. E a partir daqui, quando a gente entrar no nosso calendário, a gente vai ter aqui já as datas desse indivíduo, né? Aqui as 3 datas acabaram ficando para o dia 16, que esse paciente, digamos, o D3 e o D5 ficaram para trás, mas o mais importante, as datas mais importantes para a gente saber que ele deve estar colhendo as amostras de sangue por volta do dia D16, que seria hoje, e ele deve estar colhendo os exames do D28, né, aqui por volta do dia 7. E aí o agendamento, o monitoramento todo dia, quem for fazer o monitoramento pode abrir essa agenda, claro, aí não vai ter só um paciente cadastrado. Veja que aqui na hora de cadastrar eu esqueci de colocar o paciente 1. Então, na verdade, ele acabou criando aqui um paciente 167, né? Então, na hora que eu for fazer lá o agendamento, eu vou já voltar para a gente corrigir isso aqui. Ok?
aqui depois então a gente pode ver outro videozinho só para a gente mostrar como mexer nesses agendamentos depois que ele já tiver feito. Por enquanto seria só como a gente fazer esse agendamento. E só corrigindo aqui um passo que a gente deu errado, a gente voltar aqui para o agendamento, eu deveria ter feito aqui, escolher se eu queria agendar o paciente número 1, como eu tinha me proposto lá no começo, eu deveria ter entrado aqui, deveria ter marcado o paciente número 1, não é isso? E aí sim criar o agendamento, porque aí seria o agendamento do número 1. Como eu não marquei nenhum, ele criou um novo paciente, o 167, que não tinha na minha lista lá, né? Então na hora de fazer o agendamento, você precisa dizer assim, aqui se você está fazendo um agendamento de um paciente novo, ou se é um paciente pré-existente. Se já for um participante pré-existente, você tem que entrar aqui e dizer, não, estou fazendo um agendamento do paciente 120, beleza, do paciente 120. E aí botar aqui a data de início de sintomas do paciente 120, digamos que tenha sido 19 de maio, ele vai criar aqui o agendamento do paciente do 120 a partir dessa data que você colocou, ok? Vamos tentar praticar isso aqui, ver se a gente consegue criar a agenda de todos os nossos participantes para que o monitoramento a partir da próxima semana possa começar a utilizar essa agenda aqui como um guia para quem que ele precisa ligar, mandar mensagem, as coletas que estão atrasadas, as coletas que estão agendadas, né? Ver se a gente consegue confluir todo mundo aqui para essa agenda. Vamos ver se o tutorial vai ajudar de alguma forma.